Olá pessoal, sou Henrique Dantas, colaborador aqui do canal do professor Jalberto Fernandes, e na aula de hoje nós vamos ver os exemplos resolvidos que nós mostramos na aula passada, sendo que agora no LT Spice, e nós vamos comparar os resultados da simulação com os resultados obtidos na teoria. Então pessoal, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E vamos para a aula de hoje. Na aula passada, nós utilizamos essa topologia de oscilador astável para calcular, para o caso de T1 igual a 2 vezes T2 e T1 igual a T2, os valores de cada um desses componentes, considerando um A de 0,2 e uma tensão de alimentação de 10 volts, certo? E essa frequência de 2 kHz. Trazendo para o LT Spice o caso em que o nosso tempo de carregamento é 2 vezes o tempo de descarregamento, nós temos esses valores de componentes que foram calculados, certo? E, fazendo uma simulação, nós encontramos que, primeiro temos a tensão de saída, nós temos a tensão em cima do capacitor e nós temos a tensão na entrada não inversora. Com isso, nós podemos verificar o seguinte. Primeiro, em azul, é possível verificar o carregamento e descarregamento do capacitor, certo? Além disso, em vermelho, é possível verificar a nossa tensão sobre a entrada não inversora, que a gente calculou que seria aproximadamente 2 volts, que é aquele AVCC, certo? Quando a gente analisa o seu valor, nós vemos aqui uma tensão de 1,69 volts aproximadamente. Aí você pode me perguntar, mas não deveria ser 2 volts? Por que tem essa pequena queda de tensão? Essa pequena queda de tensão se deve pelo fato de que nós estamos aqui utilizando um diodo. E um diodo, o professor Jalbert mostrou na playlist de diodos, que ele tem uma queda de tensão associada a ele. Por isso que aqui não é exatamente 2 volts, mas um pouquinho menos. Da mesma forma ocorre para a nossa tensão negativa, em que nós podemos ver aqui que a tensão negativa é menos 1,83 volts aproximadamente. E outro ponto a ser verificado é com relação à nossa frequência de oscilação, em que nós pegamos aqui dois pontos, né, em um ciclo do sinal de saída em uma mesma amplitude, e nós conseguimos ver aqui que a nossa frequência de oscilação é em torno de 1,78 kHz, que é bem próximo dos 2 kHz. E um último ponto que deve ser analisado é com relação ao tempo de carregamento e o tempo de descarregamento. Ao verificar o tempo de carregamento do nosso capacitor, nós podemos ver que ele está em aproximadamente 377 microsegundos, que é um pouco diferente dos 333 microsegundos que foi previamente estabelecido, mas novamente esse erro deve-se principalmente pelo fato de que nós temos uma pequena queda nesse diodo, nos dois diodos, certo? Que faz com que aquela tensãozinha A que a gente viu, né? Ela não seja exatamente 2 volts, seja 1,70 volts aproximadamente. Com isso, o nosso tempo, tanto de carregamento quanto de descarregamento, ele vai ter uma pequena variação em relação ao valor teórico, certo? Já ao analisar o nosso tempo de descarregamento, nós temos aqui que o descarregamento ele ocorre em 186 microsegundos aproximadamente, o que está próximo da faixa de 166 microsegundos calculada teoricamente. Já para o caso em que o tempo de carregamento é igual ao tempo de descarregamento, nós vamos substituir os valores de R3 e R4 da letra A por 61,66 kΩ em ambos. Fazendo essa substituição, nós obtemos essa resposta de saída, em que, novamente, quando analisamos a entrada não inversora, que é o sinal em vermelho, nós temos uma tensão máxima de 1,69 volts aproximadamente, e uma tensão mínima de menos 1,83 volts, certo?
Então, novamente, devido à presença dos diodos, essa tensão ela não vai ser exatamente 2 volts, o que vai acabar interferindo também nos nossos tempos de carregamento e descarregamento do nosso circuito. Quando a gente quando a gente faz uma análise dos tempos de carregamento do circuito, nós obtemos o seguinte. Aqui nós obtemos um tempo de carregamento em torno de 284 microsegundos, que é um pouco superior aos 250 microsegundos calculados na teoria. E nós temos também um tempo de descarregamento igual a 268 microsegundos, que também é um pouco superior ao tempo calculado na teoria. Isso se deve, como eu já havia falado, ao fato de que esses tempos de carregamento estão intrinsecamente ligados ao nosso parâmetro A. Como o nosso parâmetro A, devido ao fato do diodo fazer com que essa tensão seja um pouquinho menor do que o calculado teoricamente, então vai fazer com que esses tempos também tenham pequenas modificações, que foram as encontradas na simulação, certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo da aula de hoje. Nós mostramos, então, que com os cálculos que nós fizemos dos componentes, nós de fato obtemos um sinal PWM na saída do nosso circuito do oscilador estável. Então, pessoal, esse foi o vídeo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.